Dando continuidade às reflexões bíblicas a respeito dos 10 mandamentos, hoje nós vamos estudarmos sobre o quarto mandamento da lei de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11, que nos diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. A primeira coisa que nós devemos lembrarmos nessa reflexão é que Deus, Ele não cria, não faz e não diz absolutamente nada por acaso. Acaso é uma coisa que não existe para Deus. Pelo contrário, acaso é uma coisa que se usa para tentar tirar a glória de Deus. Quando a pessoa fala, isso aconteceu por acaso, isso indiretamente está se dizendo que Deus não está no controle real de toda e absoluta situação. Então não existe acaso para Deus. E o quarto mandamento da lei de Deus, ele inicia esse mandamento diferentemente de todos os outros. Ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando alguém pede para lembrar de uma determinada coisa, é porque essa determinada coisa é importante. Ela tem uma importância para aquela pessoa que está pedindo para lembrar. Ninguém pede para lembrar de algo que não tem importância. E Deus, Ele fez questão de colocar no quarto mandamento, iniciando-se com a palavra lembra-te. Isso significa que Ele não quis que jamais esse mandamento fosse esquecido. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que significa santificar? Significa separar. Separado, que a palavra santo significa separado. Separar esse dia dos outros 6 dias da semana. Então significa que é um dia em que o verdadeiro servo de Deus, ele lá irá vivê-lo totalmente para o seu Deus, dedicando totalmente ao Senhor, deixando de lado todas as suas atribuições seculares, mas voltando-se inteiramente nas coisas do Senhor. Então, separar, a palavra santo significa separar. Então, lembra-se do dia de sábado para o santificar. Este é o mandamento dado por Deus. Muitas pessoas dizem, que o sábado foi dado para os judeus. Os religiosos afirmam isto. Mas é importante nós lembrarmos que o sábado ele não foi criado para os judeus. O sábado foi criado para a humanidade. E Deus, Ele lá no Éden, Ele mesmo, após ter terminado as suas obras, Ele então descansou nesse dia, Ele santificou esse dia. Ele o separou. E ali Ele demonstra que esta é a sua vontade para a humanidade, para o seu povo. Agora vamos ver o que Deus colocou como sinal entre Ele e o seu povo. Êxodo capítulo 31, versículo 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então Deus, Ele colocou um sinal entre Ele e o seu povo. Qual é esse sinal? O sábado. Aqueles que guardam o sábado têm o sinal de Deus. Aqui está escrito no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Mas eu volto novamente, naquelas afirmações que os religiosos dizem assim, tá vendo? Isso aí
Deus deixou para os judeus, né, para o povo de Israel. De certa forma, nós vamos aprofundarmos um pouco nessa questão, que eu vou mostrar para vocês que a guarda do sábado não era apenas para Israel da antiga aliança, mas que todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador, eles também se tornam descendentes de Abraão, porque o povo de Israel são descendentes de Abraão. Então todos aqueles que estão em Cristo, que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, e obedecem a tua palavra, os teus mandamentos, eles se tornam filhos de Abraão pela fé. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, no livro de Gálatas, do capítulo 3, do versículo 26 ao 29, que nos diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porquanto, todos quantos foste batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Nisto, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, e herdeiro conforme a promessa. Então a palavra de Deus aqui está nos dizendo que quando nós estamos em Cristo, nós somos descendentes de Abraão pela fé. Então, se a alegação é que o sábado ele foi dado para os israelitas, para os judeus, para os descendentes de Abraão, então aquele que está na igreja, que está em Cristo, ele deve guardar o sábado, porque eles são descendentes de Abraão pela fé. Aqui nós vemos cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão, de que ele seria pai de muitas nações, né? Então, quando nós estamos, olha que o versículo 27 diz uma coisa muito importante: porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Não é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, mas em Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já vos revestiste de Cristo. Isso aí é aceito todos os povos da terra, né? Não há diferença entre judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A partir do momento que aceitamos a Jesus e o verdadeiro Evangelho, nós nos tornamos um nele. E aqui diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Então, sábado, ele foi dado para a igreja de Deus. Ele é um sinal entre Deus e o seu povo. E eu quero mostrar para vocês aqui, ainda no livro de Êxodo, capítulo 31, no versículo 7, vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 7. Por quanto tempo Deus diz que o seu povo deveria levar esse sinal? Porque muitos dizem que na cruz Jesus aboliu isto, né? Êxodo 31, 17, não é 7 não. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias veio o Senhor os céus e a terra. E o 7º dia descansou e restaurou-se, né? Então é um sinal para sempre. Então sempre o povo de Deus deve trazer o sinal, deve guardar o sábado. E eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa que ainda muito interessante dentro da palavra de Deus a respeito do sábado, que na antiga aliança, né,
A Bíblia nos mostra aqui muito claramente que o sábado, ele não foi dado só para o povo de Israel, só para os judeus, né, como muitos alegam. Isaías capítulo 56, versículos 6 e 7 nos diz assim: e aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não profanando os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e festejarei na minha casa de coração. O seu holocausto, o seu sacrifício serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então aqui está dizendo que os estrangeiros, os filhos dos estrangeiros que chegassem ao Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, né, sendo deste modo seus servos, e todos que guardarem o sábado. Então está mostrando aqui claramente na palavra de Deus que o sábado não foi feito só para a descendência de Abraão, mas para toda a humanidade, para todos aqueles que aceitarem ao Deus de Israel e na nova aliança que aceitarem o Senhor Jesus, porque não podemos chegarmos a Deus se não aceitarmos o Senhor Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é importante nós estarmos bem atentos em relação a isso. E eu queria mostrar para vocês também aqui agora, no Novo Testamento, qual o dia que o apóstolo Paulo guardava após a morte do Senhor Jesus. Vamos ver aqui no livro de Atos, capítulo 13, do versículo 42 e o 44. Atos 13, 42 e 44. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogavam que no sábado seguinte lhe forem ditas as mesmas coisas. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então está mostrando aqui que mesmo após a morte do Senhor Jesus, os apóstolos, eles guardavam o dia de sábado. Isso não foi mudado. Eu queria fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Olha, se você fosse uma pessoa que seguisse Jesus, que tivesse andado com ele durante os seus 3 anos e meio do seu ministério, e você então, durante esse período, você aprendeu com ele a verdade, aquilo que é correto, né? Como servir a Deus mediante a verdade, porque ele é a verdade. Agora, eu te pergunto, se Jesus tivesse abolido o sábado, após a sua morte, você iria guardá-lo se ele tivesse feito isso? É claro que não. Por quê? Porque você, como um verdadeiro servo de Deus, ou serva de Deus, você não iria afrontar o Senhor com a desobediência. Então eu quero mostrar para vocês aqui no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 54 ao 56, o que fizeram as mulheres que serviam o Senhor. Jesus havia morrido, então as mulheres haviam acompanhado o seu corpo até o sepulcro, e elas estavam ali levando aromas, para poder preparar o corpo do Senhor. E do versículo, Lucas capítulo 23, do versículo 54 ao 56, nos diz: e era o dia da preparação e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, como foi posto o corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Veja bem, se Jesus tivesse abolido o sábado, aquelas mulheres que andavam com eles, elas iriam guardar esse mandamento? Elas iriam deixar de ungir o seu corpo com aromas e bálsamos para poder guardar o sábado? Tanto que aqui nós vemos no versículo 24, versículo 1, que diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Então assim, elas tinham ali uma opção entre ungir o Senhor, ali com ungüentos e tudo, bálsamo, ou guardar o sábado. Elas deixaram de ungir o corpo do Senhor com unguento e bálsamo para guardar o mandamento. Agora eu pergunto, se Jesus tivesse abolido o sábado, por que essas mulheres fariam essa desonra a ele? É porque ele não aboliu.
Ele diz em Mateus 5,17, eu não vi abolir a lei, mas cumpri. Cumpri para o quê? Para nos deixar o exemplo. Então, como aquelas mulheres sabiam os ensinamentos do mestre, e ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Elas sabiam que o amor a Deus verdadeiramente se expressa através de obediência. Não é através de palavras, não é através de louvor, não é através de nada disso. O verdadeiro amor a Deus é a obediência à sua palavra, aquilo que está escrito. Essa é a única forma de amar. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não é aquele que diz que me ama, mas aquele que guarda os seus mandamentos. O que o escritor de Hebreus nos diz em relação ao sábado? Hebreus capítulo 4, versículo 4 e o 9. O 4 diz assim, 4:4. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Agora o versículo 9. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Né? Então, o que Deus está dizendo que resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse? O versículo 4 está falando. Hebreus 4:4. Né? O sétimo dia, o sábado. Correto? E o que Deus pede para fazer em relação ao sábado? Hebreus 4:11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então a palavra de Deus, ela é muito clara em relação a isso, em relação à vontade de Deus em relação ao sábado. Vamos ver aqui, será que lá no reino de Deus nós vamos guardar o sábado? O que você acha? A resposta está muito clara aqui no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 23, que nos diz assim: e será que desde uma lua nova a outra, e desde um sábado ao outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Está vendo aqui, falando a respeito do reino de Deus. Isaías, capítulo 66, versículo 23. Se você quiser, você pode ler o capítulo todo. Então, sim, no reino de Deus guardaremos o sábado, porque nós não vimos lá que é uma aliança para sempre com o seu povo. Agora, qual é o dever de todo homem? O que a Bíblia fala? Simples, basta abrirmos agora nossas Bíblias. O livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que nos diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Esse é o dever de todo homem. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Não adianta nada falar eu temo a Deus se você não obedece aos seus mandamentos. Por quê? Porque você não se sujeita a Deus. Porque você não se sujeita à vontade de Deus. E para finalizar, por que o sábado foi mudado? Para cumprir a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá as palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E esses serão entregues em sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. O sábado foi mudado através de um decreto dominical feito pelo imperador Constantino Magno no dia 7 de março do ano 321 d.C., chamado Edito de Constantino, que proibia, a partir dessa data, que todas as pessoas no Império, no mundo, trabalhassem no domingo. Às vezes deveriam trabalhar no sábado e santificar o domingo, que era o dia do Deus Sol. E então, no Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., a Igreja Católica então rotogou esse edito para todas as suas províncias. E assim foi mudado a lei de Deus. Então eu gostaria de deixar para você esta reflexão. Amar a Deus não é dizer que ama, não é cantar louvores bonitos a Ele. Amar a Deus é obedecer a sua palavra. Saul quis oferecer a Deus sacrifício de acordo com a sua vontade.
E Deus disse a Saul: acaso não quero mais eu que obedeça a minha palavra do que sacrifícios? Então eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque assim estaremos verdadeiramente honrando o Senhor Jesus, que é o Senhor do sábado. A paz seja convosco. Amém.